pela bondade de Deus, nós estamos reunidos mais uma vez dentro do nosso curso básico em teologia. Graças a Deus, Deus é bom. Nós só temos que agradecer a Deus por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado. É muito bom estar com vocês, é maravilhoso de poder crescer no conhecimento juntos, na graça do Senhor juntos. Tem sido uma jornada incrível, não é mesmo? Estamos aí iniciando a nossa aula de número 6. Hoje nós vamos estudar o curso básico em teologia, a matéria Cristologia. Nós vamos iniciar a Cristologia hoje, então eu quero te adiantar que hoje nós vamos dar uma pincelada aí no início desse assunto. Na próxima aula nós vamos aprofundar de verdade no assunto da Cristologia. Também deixo em aberto para você poder deixar o seu nome, a cidade, o estado onde você está falando, o nome da sua igreja. Fala aí, se você está fazendo algum outro curso aqui na escola, também comenta aí. É muito bom ter vocês aqui, meus irmãos, muito bom. É um prazer enorme poder estudar com vocês. É uma honra. Nós temos recebido feedback aí do Brasil todo a respeito do nosso curso, das últimas aulas. Os alunos muito satisfeitos com a aprendizagem que eles estão recebendo. Eu quero dizer para você que esse é só o começo de uma jornada teológica. Nós estamos no básico, nós vamos avançar para o médio, para o bacharel em teologia livre. Nós vamos aprender cada vez mais juntos, em nome de Jesus. Vamos fazer nossa oração. Como eu gosto sempre de falar com vocês, quando eu olho aqui para baixo, eu tenho meu retorno aqui, onde eu vejo a minha imagem, vejo se está tudo certinho. Aqui também eu tenho o material da nossa apostila, que a gente usa como base para dar a aula para vocês. A nossa Bíblia, caneta, a nossa água, para a gente poder entregar um conteúdo de valor para vocês. Compartilha aí, joga no grupo da sua igreja, convida aquele seu amigo. Aproveita que hoje a live está aberta para todo mundo, é gratuito. Mesmo quem não está fazendo o curso, manda para ele, fala assim, eu sei que você gosta de estudar, manda, convida, chama para vir aqui para dentro da live, que vai ser uma jornada, vão ser alguns minutos incríveis. Vamos orar para nós começarmos? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento. Meu Deus, nós cremos que o Senhor, meu Deus, é quem está conduzindo essa live, que é o Senhor quem está conduzindo essa aula, é o Senhor, meu Deus, que irá trazer as palavras certas, meu Deus, diante daquilo que nós estudamos. E eu te peço, Pai, que toda palavra que nós ouvirmos aqui hoje venha crescer dentro do nosso coração e dar frutos, frutos de arrependimento, frutos, meu Deus, de salvação, meu Deus, e que dentro de nós, meu Deus, dentro do nosso coração, essa palavra possa gerar mudança, possa gerar vida, Pai. No nome de Jesus, nós oramos e nós cremos. Amém. Vamos lá, meus irmãos, nós estamos iniciando hoje a matéria de Cristologia. Cristologia. Eu creio que todos vocês já imaginam, a partir do nome, sobre quem nós vamos falar nessa matéria, mas Cristologia é a matéria que estuda a pessoa de Jesus Cristo, e por isso o nome Cristologia. Logia significa estudo ou tratado. Então, Cristo é o estudo a respeito de Cristo. A Cristologia, ela vai apontar para Jesus e estudar a respeito da pessoa de Jesus. Nós temos um curso exclusivo aqui no Centro Teológico Plenitude que fala somente desse assunto, uma apostila completa só sobre Cristologia. É incrível, incrível, incrível. E aqui no curso básico em teologia nós vamos dar uma introdução desse assunto. Cristo, embora muitas pessoas não saibam, não sabem disso, mas Cristo não é o sobrenome de Jesus. Então, Jesus Cristo, Cristo não é o sobrenome dele. Cristo é um título. Vamos lá para Mateus capítulo 2, versículo 4. Olha o que está escrito. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer.
Então, Cristo é um título que no grego significa ungido ou enviado. Vamos para a Bíblia também? Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 18 ao versículo 21. Lucas no capítulo 4, o versículo 18 ao 21. Olha o que está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Eu acabei de dizer para vocês que no grego esse título, Cristo, significa ungido ou enviado. E então Jesus, agora na sinagoga, ele abre, porque essa é uma passagem de Isaías. Jesus ele abre, ele manda o escriba ali, ele pede para ele abrir em Isaías e ele lê, o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu. Isaías estava falando a respeito do Messias, o Cristo, porque ele era ungido do Senhor. Isaías estava falando do Cristo porque ele fala assim, para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então o Cristo, ele tinha duas características que apontavam para o significado dessa palavra. Ele tinha que ser ungido pelo Senhor e ele tinha que ser enviado pelo Senhor. Jesus, ele, em cima dessa palavra, ele fala o seguinte: hoje se cumpriu essa palavra. Então Jesus ele fala, eu sou Cristo, porque eu sou ungido e eu sou enviado do Senhor. Então Cristo é um título. Rony, como assim? Eu já ouvi pessoas também chamarem Jesus de Messias. Messias é a versão hebraica para ungido ou enviado. Então Cristo e Messias têm o mesmo significado. Só que Cristo é uma palavra grega e Messias é uma versão hebraica dessa palavra. Marca aí, para você não esquecer, se você tiver com o seu caderno de anotação, se você tiver com a sua apostila aberta, marca aí, faz assim, Cristo igual Messias. Cristo é no grego e Messias é a versão no hebraico. Jesus, ele preenche tudo o que se esperava do Cristo, do Messias. Nós vamos ler que a palavra Jesus, o nome Jesus, ou Jesus no grego, significa o Senhor é a salvação. Vamos lá para Mateus de novo? A gente vai andar pela Bíblia, para vocês terem base bíblica para poder argumentar e estudar sobre o assunto. A gente precisa de ficar na Bíblia. Mateus no capítulo 1, no versículo 21. Ela, Maria, dará à luz a um filho e porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então Jesus significa o Senhor é a salvação. A Lucídia está pedindo oração pela saúde dela. Nós vamos orar por você, tá bom, Lucídia? Em nome de Jesus. Então aqui em Mateus no capítulo 1, no versículo 21, o anjo vai falar que Maria dará à luz a um filho e vai colocar o nome dele de Jesus, porque ele haveria de salvar o povo dos seus pecados, cumprindo assim o significado do seu nome, que é o Senhor é a salvação. Do hebraico, Yeshua. Quem já ouviu, músicas aí, Yeshua, pessoas que chamam Jesus de Yeshua, ou Yeshua HaMashiach, que significa Jesus é o Messias. Então, Jesus é o Cristo.
Um dos títulos de Jesus também é Emanuel, que significa Deus conosco. Contudo, etimologicamente fica assim. O que é etimologicamente, para vocês compreenderem o que essa palavra quer dizer? Etimologicamente vem de um ramo da linguística que estuda a origem e a evolução das palavras e como elas se formaram e como elas adquiriram o seu significado. Então, o estudo da origem da palavra Emanuel, o estudo da evolução da palavra Emanuel vai ficar assim, ó, Immanuel. In significa dentro. Man quer dizer homem, barro. E El, que é Deus. Então quer dizer o quê? Deus dentro do barro do homem. Deus dentro do homem. Então Deus encarnado ali, ó, entre os homens. Jesus, ele cumpre esse papel. Porque ele é o Deus encarnado. O Deus no meio do povo. O Deus no meio dos homens. O Deus que está entre nós, que esteve entre nós de carne e osso. Até aí tudo bem? Todo mundo conseguindo acompanhar? Se você tem a sua apostila, está na página 3. Ó. Quem está fazendo o curso básico em teologia, está na página 3 da apostila 3. Tá bom? Você pode acompanhar pela apostila também, você pode ir fazendo as suas anotações. Vamos lá, Pastor Edson está na live, Deus abençoe, a Wanda está na live, família abençoada também está na live, a Lucídia, nós já declaramos, tá, que Jesus ele vai intervir na sua saúde, Jesus vai te dar restauração, vai te dar força, vai te dar vigor, para você se levantar e vencer esse quadro que você tem enfrentado na sua saúde, em nome de Jesus. Vamos para a genealogia de Jesus, a genealogia de Cristo. Nós vamos falar aqui da genealogia de Jesus, que está em Mateus, no capítulo 1, e também a de Lucas, que está no capítulo 3, a partir do versículo 23. Nós vamos ver algumas diferenças. E por que tem essa diferença? Por que foi escrito de um jeito? Por que o outro foi escrito de outro jeito? Porque tudo foi escrito de propósito. Tudo foi escrito com um pensamento, com uma função, nada foi posto ali à toa, tá bom? Vamos lá. A genealogia de Cristo em Mateus, no capítulo 1. A partir do versículo 1, a gente já vai ver. Até o versículo 17. Se você quiser depois acompanhar na sua casa, você vai perceber que a genealogia de Jesus em Mateus, ela começa de Adão e ela vai vir até Jesus. Mateus, ele escreve o seu livro para os judeus e ele quer apresentar Jesus como Deus. Ele quer mostrar para os judeus que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias. Então ele começa a genealogia a partir de Adão e ela vem até Jesus, para que os judeus pudessem ver que Jesus ele preencheu todas as características do Cristo, do Messias, para que os judeus entendessem que Jesus realmente era o Messias esperado. Então Mateus, ele mostra a linhagem de Maria, apontando para Jesus como Cristo, um Messias. Então ele começa de Adão, o homem criado por Deus que peca, e ele vem construindo a história. Depois de Adão, ele vem escrevendo, ó, Abraão, vai falar de Isaac, vai falar de Jacó, vai falar de Judá, de Pérez. Ele vem escrevendo e ele vai mostrar para os judeus, Jesus é o Messias. Uma curiosidade aqui da genealogia, que muitas pessoas pulam, né? Eu conheço gente que quando vai ler a Bíblia e chega na genealogia, ele pula. E eu te aconselho a não fazer isso, porque ela é muito importante. Uma das curiosidades que a gente pode ver na genealogia aqui de Mateus é que Jesus, ele é planejado, projetado por Deus, e ele é apontado por Deus desde o início do Antigo Testamento. Desde Gênesis,
Deus ele vem construindo uma história para que se chegasse em Jesus. Nenhum dos personagens que aparecem em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, em Números, Deuteronômio, Josué, nenhum desses personagens aparece ali à toa. Muito pelo contrário, Jesus, ele é apontado em todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele está colocando uma seta assim, ó, e ele está apontando, ó, Jesus está vindo aí, o Messias está vindo aí, o Cristo está vindo aí. E a história é construída, gente. Se você pegar para ler a genealogia e ir acompanhando nome por nome, você vai perceber, Jesus estava sendo projetado para vir salvar a humanidade. Rony, e a genealogia de Lucas? A genealogia de Lucas está no capítulo 3, a partir do verso 23. Ao contrário da genealogia de Mateus, a genealogia de Lucas, ela começa do fim. Ela já começa de Jesus e ela vai terminar em Adão. Olha que interessante. Por que, Rony, que Lucas escreve desse jeito? Porque Lucas está mostrando um Jesus homem. Ele está mostrando o lado humano de Jesus, como Jesus homem era também Deus. Então ele começa da perfeição de Jesus, ele vai até Adão, que foi o homem criado por Deus, para mostrar Jesus, ele vem de Adão. Olha só para vocês verem. Lucas ele faz isso de propósito. E sabe o que eu acho interessante? Que Lucas ele diz a partir de José. Mas José não é pai de Jesus. Olha só para você ver. José foi o pai adotivo de Jesus. Sabe o que Lucas estava querendo dizer? Que Deus nos adotou como filho. E que Deus reconhece a nossa adoção como legítima. Através da adoção de Deus para as nossas vidas, nós podemos ser chamados filhos de Deus. Nós somos considerados filhos de Deus, porque nós somos adotados. Lucas aponta para a adoção de Jesus por José, apontando para nós e falando, nós também somos adotados por Deus e Deus nos reconhece como filhos. Olha que bênção. Então não pule a genealogia, leia ela, olha para ela com carinho a partir de hoje. Fala assim, eu vou estudar a genealogia, eu vou acompanhar os nomes que estão ali. Olha como é que a cristologia, ela é rica. Como é que nós podemos aprender a partir dela. Eu quero falar com vocês agora sobre o tríplice ministério de Jesus. Rony, como assim? Vamos lá para Mateus? Vamos voltar em Mateus? Mateus, no capítulo 2, no versículo 21. Não, Mateus, no capítulo 2, no versículo 11. Versículo 11. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Esses são os presentes que aqueles magos levaram para Jesus quando os anjos anunciaram o nascimento de Jesus. O ouro que eles levaram para Jesus aponta Jesus como rei. Da linhagem de Davi, Jesus governa assentado no trono. Vamos lá, Mateus no capítulo 20, o versículo 30. E eis que dois cegos sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. O ouro que aqueles magos levaram já apontava para esse acontecimento, o reconhecimento de Jesus como rei que viria da linhagem de Davi, como rei perfeito, como rei que reinaria para sempre,
com o seu trono sobre toda a humanidade, sobre todo o mundo. O incenso. O incenso, ele aponta para Jesus como sacerdote, que leva o povo a Deus, leva as orações do povo a Deus, leva os pedidos do povo a Deus, as necessidades do povo a Deus e intercede a favor do povo. Ele fala do povo de Deus. João, capítulo 17, versículo 20. Vamos ver aqui, ó, Jesus como sacerdote. João, capítulo 17, versículo 20. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que viriam a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Vamos lá também para Hebreus. Hebreus, capítulo 9, versículo 11. Olha o que está escrito. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não dessa criação. Então, Cristo veio como um sumo sacerdote. Cristo veio como aquele que se coloca entre o povo e Deus e intercede pelo povo a Deus. Aquele que fala em nome do povo a Deus, que leva as orações do povo a Deus, para que essas orações possam ser respondidas, para que essas orações possam ser vistas. A mirra, depois a gente vai voltar, tá? Durante as próximas aulas, nesse assunto de Jesus como um sumo sacerdote. A mirra aponta para Jesus como profeta, que leva Deus ao povo e fala de Deus ao povo. Tá vendo? Agora é o inverso. O sacerdote fala do povo a Deus e agora o profeta, ele fala de Deus para o povo. Ele transmite a mensagem de Deus aqui de cima para o povo. Ele transmite a vontade de Deus para o povo. Aquilo que Deus espera do povo. O profeta, ele leva essa mensagem. Então há essa diferença e Jesus, ele cumpre os dois papéis. Jesus, ele fala do povo para Deus e ele fala de Deus para o povo. Ele faz, as duas mediações. Curiosidade. Falei com vocês no início, aqui no meio da aula, que o Antigo Testamento ele aponta para Jesus a todo momento. A gente vai ver que Samuel também tinha um tríplice ministério. Ele era sacerdote, profeta, juiz ou rei, apontando para Jesus, porque Samuel não era perfeito, mas Jesus é perfeito. Então Samuel, ele aponta para Jesus. Fica aqui para vocês poderem ler depois na casa de vocês. 1 Samuel 3, capítulo 3, versículo 20. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 35. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 15, 16 e 17. Para vocês verem esse tríplice ministério de Samuel que aponta para Jesus. Há também uma semelhança ministerial entre Moisés e Jesus. Quer ver, João, capítulo 1. João, capítulo 1, no versículo 17. Olha o que está escrito. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A semelhança é que Moisés, ele estabeleceu as leis no Antigo ou no Velho Testamento. Ele fundou ali o judaísmo. E Jesus estabeleceu as leis no Novo Testamento, o jeito de viver, o modo de se viver. Ali a partir do Novo Testamento, Jesus, ele funda uma nova maneira de se viver. Ele funda o cristianismo. Então, Moisés apontava para Jesus, tanto que Moisés, ele relata isso, que iria nascer alguém
que iria guiar o povo como ele. E esse alguém é Jesus, que guia o povo agora para Deus, para fazer a vontade de Deus. Jesus agora ele introduz a palavra de Deus dentro do coração do homem. A gente vai ver lá em Êxodo, se eu não me engano, Êxodo capítulo 20, que o povo ele chega com Moisés até o pé daquele monte e a vontade de Deus é que o povo ele se relacione com Deus. Mas o povo fica com medo e decide então que não iria subir. E eles falam para Moisés, ó, o Senhor vai, você vai, Moisés. Você conversa com Deus, tudo que Deus falar para você a gente vai fazer, mas a gente não vai, porque a gente está com medo de morrer. A vontade de Deus era que o povo se relacionasse com ele para que eles não viessem a pecar. Agora Deus ele dá a palavra dele, ele dá os mandamentos dele para Moisés e Moisés transmite para o povo. Agora o próprio Jesus vem e ele introduz essa palavra dentro do nosso coração, porque Jesus é um líder melhor e maior do que Moisés. Jesus é um líder perfeito. Tudo aquilo que Deus queria que se cumprisse ali através de Moisés, com a palavra dentro do coração do povo, Jesus ele cumpre agora. Porque agora a palavra já não vai ficar mais só do lado de fora, mas ela vai entrar dentro do nosso coração para gerar fruto, para gerar arrependimento, para gerar mudança, para gerar vida, para gerar salvação. E isso tudo a partir de Jesus, do seu sacrifício e a partir do Espírito de Deus que agora mora dentro de nós. Todos os dias nós somos convidados a nos relacionar com Deus e a subir nesse monte, no monte de intimidade, no monte de revelação, no monte onde a presença de Deus é manifesta e aonde a presença de Deus ela tem liberdade na nossa vida para entrar dentro do nosso coração e trazer à tona tudo aquilo que está dentro do nosso coração e ajustar tudo que precisa ser ajustado. Porque Deus agora habita no meio de nós e dentro de nós, através de Jesus. Nós iríamos falar hoje da pré-existência de Cristo, mas eu vou deixar para a próxima aula, para que nós possamos parar nesses ministérios de Jesus, para que nós possamos meditar nisso. Jesus como um rei que governa, e ele continua governando até hoje. Toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar diante dele, porque ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Não existiu rei e nem vai existir rei maior do que Cristo. Jesus como um sacerdote que intercede pelo povo e intercede até hoje. As nossas orações só são ouvidas porque há um Jesus no céu que intercede por nós e que faz essa mediação entre nós e Deus. Por isso que ele é o caminho. E Jesus como um profeta, porque ele ainda continua falando da vontade de Deus para nós dentro do nosso coração, que eu acabei de falar para vocês, através de Jesus, a palavra de Deus, ela penetra no nosso coração e ela causa a mudança necessária dentro das nossas vidas. Porque Jesus, ele cumpre todo esse papel de forma perfeita. Ele cumpre todo esse papel de forma completa. Não deixa lacuna nenhuma. Jesus é perfeito. Nós vamos estudar na próxima aula a pré-existência de Cristo, as duas naturezas de Jesus. E eu convido você a estar com a gente num próximo encontro, para que nós possamos continuar meditando naquele que é Jesus, nesse Jesus que é verdadeiro. Quem chegou até no final dessa live vai ganhar um presente. Se você mandar lá para mim, no meu WhatsApp, Jesus é Rei, palavra-chave de hoje, Jesus é Rei, eu vou mandar um e-book gratuito para você a respeito da natureza de Jesus. Amém? Vou mandar um e-book gratuito para você sobre Jesus. Manda lá para mim assim, ó, Jesus é Rei. E eu vou entender que você viu a live e você vai ganhar um e-book. Amanhã eu vou chegar, já vou mandar um e-book para você na hora que eu ver a sua frase lá, ó, Jesus é Rei. Eu vou mandar para você, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Fica aqui um abraço meu, do pastor Eliezer, de todo o Centro Teológico Plenitude.
para o seu coração e que Jesus ele possa ministrar, continuar ministrando essa palavra no seu coração, que ela venha gerar fruto. Encaminha essa live para o seu amigo, manda para todo mundo e vamos levar o nome de Jesus mais longe, cada vez mais longe. Um abraço, Deus abençoe você.